Salve, Tricolor Paulista! Salve, salve, nação! Drex daqui na Sonora. Primeiramente aí um ótimo domingo para você que acordou cedo para ir trabalhar porque não tem jeito, ou então acordou um pouquinho mais tarde para dar aquela descansada, aquela relaxada. Mas é lógico, né? Trabalhando ou relaxando, você muito bem informado com as notícias do nosso Tricolor Paulista. E tem novidade, hein? Novidade, atualização aí em negociações. Vamos trazer um pouco de mercado da bola e é lógico, vamos falar do grego, né? Do bolachão aí que, olha, vai mesmo botar aquela grana no Tricolor e, olha, pode sim dar uma aliviada na situação do São Paulo, tá? Valores de possível parceria com o bilionário é revelado e tem um detalhe super importante que a gente vai passar nesse vídeo, tá? Atualizou também referente à negociação do Wendel e parece que não vai ser tão fácil assim, até porque o Wendel tá querendo sim dois jogadores aí para liberar o jogador antes da hora, tá? E tem medalhão no São Paulo, um jogador que é visto pelo elenco, um jogador bem importante, com os dias contados, hein? E pode ser até descartado para a próxima temporada. Vamos falar também de um assunto do Fidik, né? Que nem começou e já está ameaçado de acabar, não é verdade? Então, muita coisa nesse vídeo, então deixa aquele likezão, porque vai valer a pena essa nossa resenha aqui, sempre nas manhãs aí dos dias, para você começar sempre muito bem informado. Então aquele like, a inscrição aqui no canal que também é super importante e é lógico, né? A opinião, lógico, a sua opinião aí no campo dos comentários sobre as notícias e as informações que a gente vai trazer aqui no vídeo, fechou? Então, bora logo com a resenha? Começou e tá no ar o Tricolor em Notícia. E já vamos começar aí com esse mercado da bola, e é lógico, falando aí do principal nome, né? O principal nome que o São Paulo tá negociando, que está precisando, e a gente sabe que a gente precisa de um lateral esquerdo para ontem. E quanto antes chegar, melhor. Só que tem alguns detalhes aí que podem complicar, e sim, o São Paulo já está em negociação com o Porto, não é verdade? Até porque com o Wendel praticamente tudo certo, tempo de contrato, salário, tudo mais, luva, gatilho, essas coisas, só que o atleta ainda tem contrato até o meio do próximo ano, de 25, só que o São Paulo quer contar com o atleta já este ano, nesse mês agora de dezembro, até porque para o atleta já vir fazer aquela pré-temporada com a rapaziada e ir lá nos Estados Unidos, não é verdade? Mas tem que ainda haver aí um acerto com o Porto, tá? São Paulo pode envolver Moreira e tem mais um outro jogador que a gente vai falar, tá? Em negociação para ter o Wendel do Porto. O Tricolor tenta a liberação do lateral esquerdo de 31 anos, jovem, formado em Cotia, é monitorado pelo clube português e pode ser um facilitador para o sucesso da contratação. São Paulo pode envolver o lateral direito João Moreira na negociação com o Porto para conseguir a liberação antecipada do lateral esquerdo Wendel, de 31 anos, hoje sem espaço em Portugal. Embora o Tricolor já tenha um bom entendimento com o jogador em relação a salários e tempo de contrato, o atleta tem encontrado dificuldades para quebrar o seu vínculo, que ainda tem 6 meses de validade. Assim, o envolvimento de Moreira em negócio ainda sem modelo definido pode ajudar. Aos 20 anos, o jovem já foi alvo do Porto nessa temporada, mas o Tricolor negou um empréstimo. O entendimento é que o jogador é um ativo importante e que só sairá do São Paulo por um valor alto. Assim, dar uma preferência futura ou mesmo um abatimento de valores numa negociação com o Porto
poderia destravar aí o negócio por Wendel de forma imediata. Nesse sentido, existem sim, mas ainda longe de se tornar um acordo ali, as conversas, né, para tentar envolver aí o João Moreira, né, o nosso lateral direito aí, o Moreira, nessa negociação com o Porto referente ao Wendel, tá? Com só 13 partidas disputadas em 2024 e vem do São Paulo procurar um lateral direito para substituir Rafinha depois de sua aposentadoria, o jogador também não deve se opor a uma saída para um gigante de Portugal nessa janela de transferência. Vale lembrar que Moreira tem dupla cidadania, né, ou dupla nacionalidade, se você preferir, e já foi convocado pela seleção de base de Portugal para disputar torneio sub-18. Com cidadania portuguesa, por conta de sua avó materna, ele defendeu Portugal em 2021 no torneio de Limoges e também em 2022, quando tinha 17 anos, foi chamado novamente para o torneio internacional do Porto, mas foi cortado por causa de uma amidalite, uma transferência ao futebol português, portanto, pode dar ao jogador uma maior chance de ser visto e ser convocado para a seleção principal do país. Cria de Cotia, ele tem 25 anos e 1 gol pelo tricolor. Então é isso, cara. Eu acho que a gente já tinha até vindo falando aqui nos vídeos, não é verdade? Até nos próprios programas, Tricolor de Coração, no próprio QG Tricolor também, e nos acréscimos, programas que a gente tem aqui no canal, né? As lives durante a semana e também nos finais de semana, a gente já chegou a comentar, né, que o Moreira era um nome forte, né, para tentar viabilizar esse negócio junto ao Porto, não envolvendo numa troca ou também liberando o jogador, mas sim dando como uma garantia, ou então até mesmo um modo ali de falar que teria preferência de uma compra futura no jogador, assim, liberando o Wendel mais cedo. O São Paulo ainda conversa, tá? São Paulo ainda conversa, né, com o Porto referente a isso, e o Porto tem interesse em um outro jogador também que está no elenco do São Paulo, pouquíssimo aproveitado pelo Zubeldia, mas que tem aí certa a projeção. Teve um início muito bom ali como profissional, logo após a subida, né, para o time profissional, que é o Rodriguinho. Exatamente. O Porto também está de olho, monitorando, e pode sim aí ser um outro jogador que o São Paulo talvez possa até liberar assim de prontidão para sim aí tentar ter o Wendel aí ainda esse ano, para já começar a pré-temporada com o time lá nos Estados Unidos. Então, João Moreira e Rodriguinho são dois jogadores que interessam ao Porto, e o São Paulo pode usar esses jogadores para viabilizar uma vinda imediata do lateral esquerdo, porque a gente está precisando, hein? Se bem que o Moreira é complicado também, porque eu acho ele um bom jogador, apesar ali da sua condição física bem duvidosa, não é verdade? Mas é um bom jogador. Para mim, melhor do que Igor Vinícius, melhor do que o próprio Rafinha, né? Jogadores aí, o Rafinha, que a gente já falou aqui em vídeo, que teve a sua renovação até o final do Campeonato Paulista da próxima temporada, e o Igor Vinícius tem contrato até o fim de 2025, é outro jogador que o São Paulo tenta aí também a renovação, nos próximos dias vai procurar o jogador. Então, Moreira e Rodriguinho são aí jogadores aí que interessam demais aí, né, pro Porto, para liberação do Wendel. Você acha que uma boa, esses dois jogadores para liberação, para trazer o Wendel, a gente, vamos dizer assim, teria um lateral esquerdo de prontidão, a gente sabe que é um jogador que busca ainda algo na carreira, que quer se firmar na seleção brasileira, tentar disputar aí uma Copa do Mundo. Então é o quê? Ele tem que estar visível, eles têm que estar aí na vitrine, e o São Paulo a gente sabe que é uma ótima vitrine, e o São Paulo conseguindo essa antecipação já
conseguiria aí que o jogador fizesse a pré-temporada e ficasse muito bem adaptado para começar a temporada de 2025. Quero saber a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. E vamos falar, lógico, né, do medalhão. E esse medalhão é o Jandrei, bem questionado por esta pessoa que nos fala também e por muitos torcedores do São Paulo, né, a real importância do Jandrei no elenco do São Paulo. Até porque tem um ótimo salário, né, tem aí seus vencimentos bem gordos, não é verdade? Só que pouquíssimo utilizado. Jogador que, para a posição do Jandrei, um goleiro reserva ali de imediato, a gente poderia muito bem tratar um goleiro da base, como é o Yang, que hoje é o terceiro goleiro do São Paulo. Então, caso o Rafael não joga, vem o Jandrei. É difícil, hein? Rafael não jogar, Jandrei não jogar e uma oportunidade para o Yang, é praticamente que impossível uma coisa dessa acontecer. Então, né, a gente poderia fazer o quê? E a gente já chegou até a fazer uma lista aqui de jogadores que poderiam ser negociados até para dar aquela aliviada na folha salarial. Jandrei é um dos principais jogadores que encabeçam essa lista. Para aliviar a folha, jogadores que ganham muito e têm pouca utilidade no elenco, pelo menos para jogar, então esses são os primeiros a serem cortados, tá? São Paulo precisa liberar atletas e Jandrei pode ser o próximo após o adeus de Matheus Belém. Matheus Belém que também já deu aquela vazada, tá? Jandrei tem contrato longo com o tricolor paulista e recebeu sondagens do futebol mexicano para deixar o São Paulo. O tricolor precisa fazer uma limpa na folha salarial. Com algumas dificuldades financeiras, o São Paulo precisará liberar vários atletas da sua folha salarial. A projeção seria pelo menos 10 atletas sendo negociados ainda nesta janela de transferência. Matheus Belém foi o primeiro deles. O atleta foi emprestado para a Chapecoense por uma temporada e buscará espaço na tradicional equipe de Santa Catarina. Agora, outros devem sair. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP, o goleiro Jandrei estaria na lista de jogadores que a diretoria gostaria de liberar ainda em dezembro. O goleiro é muito bem visto internamente, mas para o reserva tem vencimentos elevados. Jandrei tem contrato longo com o tricolor, né, que recebeu sondagens do futebol mexicano. Vale ressaltar que uma saída do goleiro não é fácil, muito bem querido pelo grupo e ambientado no time, o jogador já chegou a recusar algumas sondagens do futebol do exterior para continuar no clube do Morumbi. Na última janela de transferências, duas equipes do futebol mexicano chegaram a procurar mais informações sobre o jogador, que preferiu continuar no Brasil, mesmo na condição de reserva do Rafael. Jandrei tem contrato até dezembro de 2026 e com isso uma rescisão contratual não tem como ser debatida e também não deve acontecer. A diretoria aguarda que o goleiro tenha aí algum tipo de proposta para seguir a sua carreira fora do São Paulo. São Paulo gostaria de aproveitar os goleiros da categoria de base. Rafael, que é, né, o titular absoluto em uma eventual saída do goleiro Jandrei, a diretoria não contrataria um substituto. O ideal seria fazer com que Yang e Leandro se tornem os reservas imediatos. Ainda tem mais, hein? João Pedro, João Paulo e Luciano, todos nas categorias de base, também são muito bem avaliados aí pela comissão técnica, tanto do profissional como a galera lá de Cotia. E é o que a gente vem falando, né, cara? O Jandrei, para jogar meia dúzia de jogo e para ganhar um salário que a gente vê a galera falar, que gira em torno aí de 300 até 450 mil mensais, para um cara jogar meia dúzia de jogo no ano e assistir todos os jogos ali do banco de reserva, treinar apenas para fazer número,
é bem melhor você aliviar a folha, tentar algum tipo de negociação com o Jandrei e dar oportunidade para o Yang e para o Leandro. Jogadores que têm salários baixíssimos e até agora não tiveram nenhum tipo de oportunidade. Então, se o São Paulo tem a intenção de baixar a folha salarial em valores, até para poder contratar e pagar melhor os jogadores que possam chegar futuramente, nada melhor do que começar com o Jandrei. E eu tenho certeza, velho, tenho certeza que esse daí você vai chegar para logo e falar para dar um pé no rabo desse jogador. Mas mesmo assim eu quero saber da sua opinião. E aí? Conversa com o empresário do Jandrei e fala, amigão, é o seguinte, hein? Estamos fazendo aquela limpa aqui, você já está sabendo, então traga-me uma proposta para Jandrei. Já que ele tem sondagens do futebol mexicano, por que não? Vamos, Jandrei, dá aquela moral, velho, vai fazer seu pezinho de meia, talvez lá num clube mexicano você pode até virar titular de alguma equipe, não é verdade? Então, dá essa moral, Jandrei, e vaza pra nós. Quero saber, deixa aí a sua opinião. Ah, e precisamos falar do FIDIC também, que é uma coisa além do bolachão, né? Além do bolachão, é um assunto que tá fervendo no São Paulo, né? A gente trouxe no vídeo de ontem do Tricolor em Notícia muita coisa referente a isso e também acabou aparecendo aí uma atualização referente às reuniões que tiveram aí entre a diretoria de futebol, gestão e também o grupo Galápagos, né? Que é o grupo que vai tomar conta dessa parte do fundo de investimentos do São Paulo. E olha, a gente sabe, a gente comentou no vídeo de ontem que o São Paulo estava vendo aí de até aumentar esse valor aí para o gasto anual, mas parece que não vai ter esse aumento, vai realmente continuar nos 350 milhões para gastos em todo o futebol, mas agora a galera da Galápagos, né, e os investimentos e os investidores, né, que ela tá trazendo para esse fundo, acabam até ficando com um pezinho atrás depois desse questionamento da diretoria do futebol falando e querendo mais dinheiro para gastar. Casares já brecou, já falou que não vai ter aumento, vai ser esse valor e ponto final. Só que você, como um investidor, você colocando dinheiro nessa parada, você confia depois disso? É uma situação complicada. Fundo de dívidas do São Paulo será encerrado se conta do futebol estourar. O fundo para quitar dívidas do São Paulo terá sua operação extinta caso o clube deixe de cumprir o orçamento do futebol estipulado pelas regras. Houve uma disputa interna na diretoria São Paulina relacionada ao limite de teto para despesas, mas há confiança entre os envolvidos no projeto de que o limite será cumprido. Sempre quando aparece essa palavra confiança, pode desconfiar. Pode desconfiar porque pode dar merda, hein? Pode dar merda. O fundo é um FIDIC, montado pela financeira Galápagos para levantar 240 milhões. O valor será usado para pagar dívidas bancárias do clube e, com isso, permitir juros mais baixos. A novidade foi a implementação de um limite de 350 milhões de reais ou 50% das receitas para os gastos com o futebol. Essa restrição precisa ser cumprida para manter o fundo operando. Durante o programa Finanças do Esporte, o colunista PVC do UOL revelou que o departamento do futebol questionava esse valor e tentava aumentar o teto. A tentativa não foi bem sucedida, o fundo rejeitou e o presidente Júlio Casares manteve o limite. No encontro, o clube se comprometeu de novo a trabalhar dentro do custo acertado. Olha, esse FIDIC aí tinha tudo para dar certo. Tudo. Já está sendo levantado a grana, já foi ali levantado, né? Já foi colocado grana de investidores, né? Um valor de mais de 70 milhões de reais, mais 50 milhões
que é o São Paulo que tem que colocar lá como garantias, né, de vendas de jogadores, transmissão de TV, premiações de campeonatos. O São Paulo tem que colocar uma grana lá, que essa é a garantia de grana, né, que os investidores têm aí por investir, por colocar dinheiro para tentar ajudar o São Paulo nesse fundo de investimento. Então, quer dizer, está acontecendo, o dinheiro está entrando no fundo de investimento, mas o São Paulo sempre precisa dar uma brecha. Aí eu me coloco no lugar do investidor, né? Onde a diretoria de futebol questiona o teto de gastos, querendo aumentar, querendo gastar mais, sabendo que não pode. Aí o cara que já colocou uma grana lá vai pensar o quê? Falei, puta que pariu, tô vendo que eu não vou receber a minha grana de volta. Tô vendo que eu não tenho as garantias necessárias para investimento. Mas depois que investiu, já era. É risco, mas o São Paulo também tem que fazer a parte dele, tá? Bom, depois da revelação, o clube soltou até uma nota contestando informações da imprensa, mas confirmou uma reunião do futebol com o Fundo Galápagos para buscar soluções para o cumprimento do teto orçamentário de 350 milhões por ano, encontro este considerado positivo por todos. Pelas regras de funcionamento do fundo, o dinheiro captado com investidores é repassado ao clube para quitação de dívidas. Depois é descontado de um recebível do São Paulo e assim sucessivamente. Só que, se o fundo constatar que o clube extrapolou os gastos com o futebol, há o vencimento dos valores, ou seja, o fundo recebe a quitação dos valores que já emprestou e encerra a operação. Não repassa mais dinheiro ao clube e devolve aos investidores o que captou. Para isso, o fundo vai analisar constantemente as contas do clube em períodos trimestrais. Se o valor estourar, já pode encerrar as operações. É importante lembrar que o São Paulo pode aumentar a sua arrecadação e vender jogadores, o que proporciona a possibilidade de gastar mais com o futebol. Afinal, a despesa permitida aumenta conforme a receita. Outro ponto relevante é que a conta não considera despesas meramente contáveis como amortizações, apenas aquelas de que tem impacto no caixa. No momento, todas as partes entendem que serão cumpridas as condições do FIDIC. Eu também espero muito que o São Paulo, diretoria de futebol aí com o Belmonte, a presidência aí com o Casares e todo mundo envolvido nisso daí, consiga, lógico, né, cumprir as metas. Lembrando que, além desse teto de 350 milhões de reais para gasto com todo o futebol, um exemplo, o São Paulo não vai poder atrasar salários. E salários você pode incluir CLT, direito de imagem e luvas. Tudo que envolve salário do jogador. Não vai ser possível atrasar mais do jeito que o São Paulo já trabalha hoje. E a gente sabe do jeito que o São Paulo trabalha, né? Atrasa 2, paga 1, fica devendo 1, deve mais 1, paga o outro. Então, quer dizer, o São Paulo sempre está devendo 1 ou 2 salários. Isso você pode considerar direito de imagem ou luvas, já que CLT, que é um salário menor, né, um valor menor, esse de jeito nenhum não pode ser atrasado, porque pode complicar ali com leis trabalhistas, né? Isso que dá o direito ao jogador até pedir aí a rescisão do contrato. Então, isso daí o São Paulo não atrasa. Isso é a informação. Salário CLT não tem atraso. O que atrasa é direito de imagem e também luvas já combinadas, que são diluídas, né, todos os meses aí, quanto o contrato do jogador tem com o clube. Então, quer dizer, vamos ver se o São Paulo vai conseguir cumprir todas essas metas. Então, a cada 3 meses será feito como se fosse ali uma auditoria rápida. Se vê que está extrapolando, não vai ter ideia. Os caras vão lá e vai cortar. Aí eu quero ver
como vai ficar essa situação do São Paulo. Mais uma vez, né? Mais uma vez aí o São Paulo tentando burlar o esquema do FIDIC, né? Que nem começou, nem está valendo ainda, né? Está sendo captado investimentos, mas a partir do dia 1º de janeiro já vai estar valendo isso lá no São Paulo, tá? E vamos falar do bolachão aí, né, velho? Vamos falar aí do bolachão, né? Nosso queridaço aí, Marinacks, que tá a fim de botar uma grana no São Paulo, até porque ele acha que jovens jogadores, dependendo, lógico, do investimento, do trabalho que é feito, é um ótimo investimento e que ele poderia ganhar bastante dinheiro mais para frente, mas segura que tem informação bem legal e bem importante para, vamos dizer assim, para um lado que a gente tende que seja bem melhor para o São Paulo, que é referente ao time principal, que é referente ao time profissional do São Paulo e não apenas da base, tá? Estrutura, investimentos e maior captação. Como São Paulo e o magnata grego se aproximaram. Esse é o título da matéria. Tricolor é visto como uma referência na formação de atletas com o complexo de Cotia. Evangelos Marinakis quer investir em jovens e partes negociam detalhes do acordo. São Paulo negocia com o magnata grego Evangelos Marinakis uma parceria para suas categorias de base. Nos últimos meses, o presidente Júlio Casares, o empresário dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos da Grécia e do Rio Ave de Portugal, alinharam interesses e passaram a discutir formas de chegarem a um acordo, tá? As negociações começaram por causa de interesses parecidos das duas partes. O São Paulo, que vai fechar 2024 com déficit, se viu nos últimos anos sem o mesmo poder de investimento de outros clubes grandes do futebol brasileiro para suas categorias de base, principalmente para captar jogadores de adversários e levá-los para Cotia. A gente sabe como funciona Cotia lá, né? Cotia sempre foi o quê? Formador de jogador, que pega aquele moleque lá do sub-10, que passa pelo sub-11, o sub-12, o sub-13, o sub o caralho a 4 que for, não é verdade? Chega num sub-20 aí e logo depois vai pro profissional. Então é um formador de jogador, certo? Aí o que estouram acaba sendo aí revelados pelo São Paulo. E o São Paulo quer mudar um pouco essa visão, porque se você pega um jogador já formado de um outro clube, joga aí pra base, para disputar aí 3, 4 até 5 anos da base, aí sim ser revelado pelo São Paulo, aí não tem como. O São Paulo vai ter que colocar um dinheiro, o São Paulo vai ter que gastar para tirar esse jogador já formado de outro clube, para que ele seja revelado no São Paulo. Então, de olho em um maior poder de captação e capacidade de investimento na base, o São Paulo entendeu que uma parceria sem virar SAF poderia ser um caminho bem interessante. Do outro lado está o magnata grego Evangelos Marinakis, dono de outros clubes e de olho na compra da SAF do Vasco. O empresário demonstrou interesse em investir especificamente na formação de jogadores, que é o ponto focal da discussão do seu grupo com o São Paulo. Durante as negociações, o tricolor ouviu elogios a respeito da estrutura de suas categorias de base, o que chamou a atenção de Marinakis. Em Cotia, o clube possui 8 campos oficiais, um deles é uma espécie de estádio, 8 vestiários, 4 campos sociais, uma quadra poliesportiva, um campo de areia, 4 alojamentos para 110 jogadores, refeitório para 120 pessoas, 2 piscinas, refis e outro alojamento para 148 hóspedes. Como São Paulo tem o que Marinakis quer, o magnata grego tem o que o tricolor precisa. As negociações têm evoluído. O presidente Júlio Casares foi a Londres se reunir com o empresário na semana passada para discutir detalhes.
mas ainda faltam alguns passos para que a parceria saia do papel. Como o Tricolor não negocia a venda de suas categorias de base, o que está sendo discutido nesse momento são as contrapartidas do negócio. Entre as possibilidades debatidas está a participação de Marinacks no lucro de venda de atletas formados em Cotia depois do início da parceria. E a parada é a seguinte: Evangelos Marinacks ficaria com 35% de futuras vendas de jogadores de Cotia. Em contrapartida, investiria 100 milhões de dólares em Cotia. Na cotação atual, 604 milhões de reais. É bastante dinheiro, hein, meus amigos? É mais de meio bilhão. É bastante dinheiro. O problema é que quem é que vai administrar esse dinheiro? É esse que é o problema. Esse é o maior perigo. Que talvez aí o nosso parceiraço aí, o Bolachão Marinacks, possa estar correndo. Ele não conhece direito como funciona o futebol aqui no Brasil e principalmente o tanto de esquemas que a gente vê que acontece na base do Brasil inteiro. Aí eu não falo nem só do São Paulo Futebol Clube, mas se ele é corajoso a ponto, né, que ele venha com a grana. E é lógico, nós como torcedores precisamos fiscalizar essa grana investida no São Paulo, porque a gente não pode deixar essa cambada que tá lá sugando e mamando nas tetas do nosso tricolor sugar e sumir e rasgar esse dinheiro que o nosso parça aqui, Marinacks, quer colocar lá no tricolor, tá? E tem uma outra informação também que acabou surgindo ontem, né, no sábado, que foi que também teria uma parceria de cooperação esportiva do nosso parceiraço Bolachão Marinacks, né, com o time principal, com o time profissional do São Paulo, aumentando aí a possibilidade de chegada de novos jogadores. Então, um valor desse, talvez uma parte desses 604 milhões de reais não iria só exclusivamente para Cotia, mas sim uma parte desse dinheiro seria para injetar no São Paulo para contratações de jogadores. Então o São Paulo teria, lógico, a partir do momento que entrasse essa grana, né, um pedaço dessa grana e um pedaço desse dinheiro para poder contratar jogador. Aí é bacana. É bacana. Mas a gente sabe que quem aparecer, quem a gente contratar, principalmente nas categorias de base, a gente sabe que o nosso parça Bolachão aí vai ter 30%. Ah, surgiu, vamos dar um exemplo, um Beraldo da vida. Surge outro Beraldo da vida nas mesmas condições que o São Paulo vendeu o Beraldo. Nesse valor de venda, 35% vai para o nosso amigo aí, hein? Vai para o nosso amigo Evangelos Marinacks. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Eu até tô torcendo bastante para que dê certo esse tipo de negociação. É lógico, a gente não está vendendo o nosso CT de Cotia, né? Está sendo feita ali uma parceria com o grupo, né, que é encabeçado aí pelo Evangelos Marinacks. Então eu vejo com bons olhos. Eu só fico preocupado mais uma vez do que eu já falei. Como vai ser administrado esse dinheiro investido no São Paulo? Será que o FIDIC vai ter como monitorar isso ou vai ser uma coisa à parte? É o São Paulo que vai tomar conta dessa grana? Esse é o meu medo. O meu medo é o cara vir investir 600 milhas e o São Paulo começar a comprar jogador pé de rato de empresário, tanto para Cotia como para o profissional. E é esse meu medo e é essa a minha preocupação. E é isso que, se realmente sair esse acordo, sair essa parceria, que nós, torcedores, precisamos observar e cobrar e monitorar
o uso dessa grana, tanto em Cotia como essa parcela que vai vir para o time profissional. Isso a gente vai precisar ficar muito, mas muito de olho mesmo, viu, rapaziada? Então é isso, vamos ficar de olho, é lógico, a gente vai acompanhar, porque isso vai ter ainda um desdobramento muito grande, velho. Vai desdobrar, isso daí não vai ser de um dia para outro que vai acontecer, que os caras vão sentar na mesa, que vão assinar tudo. Eu acho que tem muito mais coisa a se detalhar sobre esse acordo, sobre essa parceria, e é lógico, as informações e as notícias que foram saindo, é lógico, a gente traz aqui no detalhe, nesse novo formato de vídeo, que eu sei que você tá gostando, tá tendo um bom feedback da galera comentando, a galera falando bem desse novo formato, onde a gente traz a notícia e, lógico, dá aquela comentada, deixa a opinião, traz a imagem, faz aquela interação bem legal e bem bacana, fechou? Bom, lembrando que hoje, domingão, 8 horas da noite, tem programa aqui no canal, tem aí Tricolor de Coração. Eu, Big Tricolor, também aí o Marcelão e o Rodrigo, vamos trocar toda aquela ideia com você, aquela resenha bacana, é lógico. Vamos trazer tudo sobre essa grana que pode entrar no São Paulo, em Cotia, no time profissional, e é lógico, tudo sobre o mercado da bola para você ficar super atualizado, fechou? Então, deixa o seu like, comente, se inscreva aqui no canal e é lógico, espero você mais tarde, 8 horas da noite, no programa Tricolor de Coração, fechou? Então é isso, um ótimo domingo para quem trabalha, bom trabalho, para quem descansa, bom descanso e tamo junto.